Alô, você aí de casa. Boa tarde! O meu Bentinho cantou. Cantou? Vai chover, viu, gente? Infelizmente, né? Mas não vai melhorar? Ai, só bem pouquinho. Ele cantou vai ter chuva também. forte ainda hoje e amanhã. Bom, bora lá, presta atenção no programa, mas presta bastante atenção no programa de hoje. Pega um bloquinho, deixa uma canetinha do lado para anotar todas as nossas dicas, as dicas do nosso entrevistado. Mas antes, bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Jamais permita que façam você desistir dos seus sonhos. Não deixe que ninguém faça isso com você. Deixa que falem, mas siga a sua intuição. Porque se Deus está ao teu lado te apoiando, só isso já basta. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol sobe o número de suspeitos com coronavírus no Brasil e motorista de aplicativo suspeito de estuprar uma jovem de 20 anos foi preso em São Paulo. Anote os contatos, faça sua pergunta durante o programa. E aí você aproveita para concorrer prêmios também. Se você participa pelo Face, tem 3 prêmios para você. Um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip. Tem 2 mousses para os pés da Hidrasol e um super kit cheio de produtos do café brasileiro. Os 3 você precisa curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e já participa, tá bom? Ao vivo, pelo telefone, você concorre prêmios também quando você faz a sua pergunta. São 4 vales pro almoço no restaurante Consciência, já válidos pra semana que vem, de segunda a sexta. Bora conversar bastante, vou até mudar um pouco o nome hoje. Hoje é dia de Papo Quebra-Cabeça. É boa, viu, Luquinha? Papo quebra-cabeça mesmo, né? E fuja do leão. Bom, a data limite para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2020 já tem hora e dia marcado, né, Luquinha? Ou seja, vai ser para quando? Até o dia 30 de abril deste ano, 30 de abril deste ano, né? E a gente dá sempre aquela dica de não deixar para a última hora, né? 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. Zerou, acabou. Né? Agora, Dói, se você não fizer entregar a declaração, entregar fora do prazo, tem multa aí. E 32 milhões de brasileiros, Luquinha, devem acertar as contas aí com a Receita Federal. Olha, até o fim de abril, então, tudo isso tem que acertar, né? A gente vai entender um pouquinho mais também, dar uma pincelada no assunto de hoje nessa reportagem. A principal novidade é que as restituições vão sair mais cedo. Em vez de 7, serão 5 lotes de pagamento, começando em 29 de maio até 30 de setembro. Como já era esperado, a dedução de gastos dos patrões com a Previdência de Empregados Domésticos não será mais permitida em 2020, já que o benefício não foi renovado no Congresso. A partir deste ano, as doações a fundos para idosos feitas diretamente na declaração também poderão ser deduzidas do imposto devido. Antes só era possível doar diretamente a fundos relacionados a crianças e adolescentes. Será obrigado a declarar neste ano, entre outras situações, quem ganhou mais de R$ 28.559 em 2019. A tabela do imposto de renda não mudou, continuando isentos os trabalhadores que recebem até R$ 1.903 por mês. O prazo de entrega vai de 2 de março a 30 de abril e o fisco espera receber cerca de 32 milhões de declarações. Bora aprender direitinho como fazer essa declaração não cair na malha fina? Ele está todo ano aqui com a gente nos orientando, ele que é auditor responsável pelo imposto de renda, o André Luiz. André, muito obrigada pela sua participação. André, ajude. Ele tem a coleira, André. a coleira do leão na mão. Dá uma preguicinha de fazer, André. Nossa, não pode, viu, gente? Porque é legal, uma dica aí, o Lucas falou uma coisa bem interessante, da preguicinha de fazer. Agora, da preguicinha de fazer, porque a gente não vai guardando os informativos de rendimento, de gastos durante o ano passado. É verdade. Quando a pessoa não se organiza no ano anterior, aí chega na hora tem que juntar tudo, a pessoa fica com uma certa preguiça, né? Mas ainda tem muito tempo, até o 30 de abril, para poder fazer a declaração, dá para a pessoa ir se organizando, juntando toda a documentação, os recibos de despesas médicas, de despesas escolares, tudo isso que ele tiver condições de deduzir na declaração, ele vai juntando para poder fazer a declaração corretamente, evitar cair na malha fina, né? Evitar o cometimento de erro. E a gente vai saber como evita cair na malha fina, né, Luquinha? Vamos participar da enquete, você de casa? É só acessar @FalandoNissoBand, já curte a nossa fotinho de hoje e responde, participa com a gente. Você sabe quais as mudanças feitas na declaração do Imposto de Renda em 2020?
83% diz que não. Opa. E você já declarou seu imposto de renda este ano? Gente, eu vou destacar que 5% diz que sim, que já. Já entregou? Olha que incrível, parabéns. Olha, que belezinha. Isso é muito bom. Facilita bastante o trabalho. Quem entregar primeiro recebe primeiro, André? Na verdade, existe uma prioridade, que são para os idosos, portadores de moléstia grave, deficiente físico e mental. Eles têm uma prioridade legal. Depois desses, aí sim, vai pela ordem cronológica de entrega, né? Se tiver tudo certo com a declaração, não tiver nenhuma pendência, aquele que entregou primeiro vai receber primeiro a restituição. E a novidade para esse ano, que foi falado na reportagem, é que esse ano foi reduzido o número de lotes de restituição, né? Até o ano passado eram 7 lotes de restituição, esse ano serão 5 lotes, começa em maio, né? Final de maio, o último lote é pago no final de setembro. Ou seja, as pessoas que declararem vão receber antes. Isso. Quem tiver o valor restituir é apurado na declaração, né? Tá. Vão receber antes essa restituição. Tá. Tem muita gente, a gente vai falar quem deve, como deve. Agora, quem não deve declarar? Quem não precisa declarar? Quem não se enquadra. São 7 as condições de obrigatoriedade, né? Aquela principal é quem recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual superior a R$ 28.559,70. Então, se a soma desses rendimentos ultrapassou esse valor, a pessoa está obrigada a declarar. Também está obrigado quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte acima de R$ 40 mil, aquela pessoa que vendeu algum imóvel e apurou ganho de capital, a pessoa que operou em bolsa de valores, aquela pessoa que tem bens acima de R$ 300 mil, ou a pessoa que apurou ganho de capital e comprou outro imóvel no prazo de 180 dias também tem que fazer a declaração, entre outras situações. Bitcoin precisa? Tem que declarar também. Olha só, Bitcoin, que todo mundo fala de Bitcoin, Bitcoin também precisa. E a gente daqui a pouquinho dá informações para você também, que é autônomo, o que deve, como deve fazer também. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Os oficiais do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por sobreviventes de um deslizamento de terra no litoral sul de São Paulo. Durante toda a madrugada, equipes da Defesa Civil estiveram aí nos locais atingidos pela forte chuva que castigou toda a região, Santos, São Vicente, Guarujá. E a gente vai até a redação do Falando Nisso agora. A gente iria até o Guarujá com o Capitão Palumbo, mas ele está lá no resgate. Então a gente vai até a redação do Falando Nisso conversar com o nosso repórter hoje, o Marvin Pinho. Seja muito bem-vindo, Marvin. Eu quero saber como é que está os números. A gente tinha a atualização dos números até agora há pouco, de 19 mortos e 30 pessoas ainda desaparecidas. Continua esse número, Marvin? Boa tarde para você, só o Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Pois é, já subiu. Subiu para 21 o número de mortos na Baixada Santista aí durante esse trabalho, durante essa semana de chuvas. De acordo com o último balanço, o mais recente do governo do estado, 28 pessoas ainda estão desaparecidas. O IML, Instituto Médico Legal de São Paulo, divulgou já o nome de 15 vítimas dessa tragédia. 4 dessas pessoas, né, são crianças que estão entre os mortos aí, também já tiveram os corpos liberados para velório. O que tem mudado, o cenário que tem mudado atualmente é em relação ao trabalho prático do Corpo de Bombeiros. O tempo melhorou hoje, saiu sol em algumas regiões por lá. E isso ajuda tanto o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, que tem mais segurança para atuar por ali, quanto até mesmo o trabalho dos cães farejadores, que tem uma melhor condição também para conseguir contribuir para o trabalho dos bombeiros. Sol. E a gente espera que esse sol continue, porque o solo ainda está muito encharcado, né? O que leva aí um risco aí para todo esse trabalho de resgate, mas se Deus quiser, tudo vai sair da melhor maneira possível diante de uma tragédia tão grande. Falando aí em tragédia, subiu o número de mortos, de suspeitos, com o coronavírus no Brasil, né, Marvin? No mundo, os casos já passam de 90 mil. Vamos lá, como é que atualiza para a gente também essa situação? O Ministério da Saúde vem atualizando os números todos os dias. São 2 casos confirmados e vamos ver agora os casos suspeitos em todo o país com o repórter Maxwell Figueiredo, direto de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, são 488 casos suspeitos em todo o país. Esse boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde ontem. A gente lembra que o Ministério da Saúde vem fazendo essa atualização dia após dia. Então, são 488 casos suspeitos em todo o país. E desde o início do monitoramento aqui no Brasil, já foram descartados 240 casos. O Ministério da Saúde afirma ainda que são 2 casos apenas confirmados no
país. 2 casos aqui em São Paulo. O primeiro daquele empresário de 61 anos que viajou para a região da Lombardia, no norte da Itália, país que enfrenta um surto da doença na Europa. E o outro caso que foi confirmado no fim de semana, daquele homem de 32 anos que também esteve na Itália e foi confirmado. Os 2 pacientes seguem em quarentena, isolados dentro de casa. Vale lembrar que tem dicas aí de prevenção de coronavírus aqui no Falando Nisso, né, Luquinha? Perfeito. Só conversar com o Marvin agora sobre as estradas aqui na região. Tudo tranquilo, Marvin? Tudo tranquilo, Lucas. O único ponto onde o motorista encontra trânsito lento é na Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Roseira, do quilômetro 80 ao 79. Tem a interdição da faixa da esquerda ali, obras na pista, mas passando por ali, boa viagem, tanto sentido São Paulo quanto sentido Rio de Janeiro. Tamoios também tem trânsito bom, pare e siga na altura do quilômetro 64, Lucas. Valeu, Marvin. Bora falar do tempo? Na verdade, gente, a chuva vai ser muito pouca mesmo agora para esses próximos dias, viu? Pequena possibilidade em toda a região, o céu um pouco mais aberto com nuvem, tá? Em Campos do Jordão, pequena possibilidade de chuva, mas em pontos isolados, máxima de 21 graus. O mesmo acontece em Jacareí, máxima de 25. Cachoeira Paulista e São Luís do Paraitinga, máximas de 27 graus. No litoral, tem previsão de chuva, máximas de 26 em Caraguatatuba e também em Ilhabela. Pode destacar a semana aqui em São José para hoje, então. Previsão de pouca possibilidade de chuva, máxima de 25. Os próximos dias também, viu, gente? É pequena possibilidade de chuva, um março meio atípico, né? Com as temperaturas variando de 27, 25 graus até sexta-feira. E a gente comenta com vocês mais um protesto aí, confronto também, que marcaram a aprovação da reforma da Previdência em São Paulo. E no próximo bloco a gente tem dicas da Vale Infusões ao vivo. Olá, boa tarde, eu sou Helenice, eu trabalho aqui na Vale e hoje nós vamos estar falando sobre o coronavírus. Não saia daí.